A palavra do Senhor, essa noite, que eu gostaria de meditar com os irmãos, está no livro de Êxodo, no capítulo 32, do versículo 7 ao versículo 10. Se puderem colocar essa passagem, eu estou usando a versão ACF. Êxodo 32, 7. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que eu tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que este povo é de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Gostaria de destacar essa parte final. Agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. A palavra do Senhor, ela nos revela que Moisés, ele foi escolhido por Deus para tirar o povo de Deus da terra da servidão. E olha que curioso nesse versículo. Deus, ele chega para Moisés e diz: Agora, pois, deixa-me, Moisés. É muito curioso isso. Deus, ele vai falar com Moisés e ele pede a Moisés. Ora, Deus, ele é dono de tudo, ele é dono de todos, e ainda assim, ele vai até Moisés, e isso não acontece só uma vez na Bíblia. A palavra de Deus, ela diz que quando Deus ia consumir a Sodoma e Gomorra, Deus, ele foi até Abraão e disse para Abraão o que ele ia fazer. E aqui a gente vê isso de novo. A gente vai ver que Moisés, ele estava ali no monte, e Deus, ele fala: olha, esse povo já se corrompeu, e ele vai e pede. E eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito desta passagem. Deus, e Moisés, ele se coloca diante de Deus, e ele se coloca de uma forma interessante. Ele passa a interceder por aquele povo. Ele passa a falar: não, Senhor, não faça isso. Não faça isso, porque os outros povos viram você tirar com mão forte o povo de Israel do Egito, e agora você vai consumi-los no deserto. E eu gostaria de meditar com os irmãos que Deus, ele vai consultar a Moisés. E a gente vai ver aqui um princípio da intercessão. Deus, ele se coloca diante daqueles que têm uma aliança com ele, e ele se coloca diante desses que têm uma aliança com ele, e ele se coloca, e ele se submete ali em determinado momento, e ele fala assim: Moisés, permite que eu acenda meu furor contra esse povo, Moisés. Se fosse muitos de nós hoje em dia, a gente ia olhar assim e ia falar: olha, Senhor, faça como o Senhor desejar. Alguns até pegariam um potinho de pipoca e falavam: vamos ver como é que isso vai ser, vamos olhar, vamos ver essa coisa acontecer. Mas não, Moisés não.
ele pega aquela situação e ele começa a interceder. Eu aprendo aqui uma primeira lição nessa passagem, que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E muitas vezes, e eu falo isso de maneira muito feliz, porque quando eu cheguei aqui, vi os rostinhos dos irmãos, eu falei assim: Pai, eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles estão aqui. Eles estão aqui porque eles te servem. E você, diante daqueles que você tanto ama, da sua família, você foi colocado, assim como Moisés, como um intercessor, como um sacerdote que clama diante de Deus por aqueles que, porventura, têm se desviado do caminho do Senhor. E hoje, eu gostaria de que você tivesse essa noção do poder que Deus colocou sobre a sua mão, pela vida daqueles que, porventura, você olha e você fala assim: nossa, está tão diferente daquilo que eu criei para ser. Nossa, eles se desviaram do caminho e se corromperam tão depressa. Aqui a gente vê que aquele povo que Deus escolheu, que Deus ele foi, e ele tirou, eles serviram no Egito durante mais de 400 anos, e lá servindo a uma figura que a gente sabe muito bem, que é o do diabo. A figura de Faraó é a figura do diabo. Eles serviram lá e Deus foi lá e fez coisas grandes. Deus foi lá, ele abriu o Mar Vermelho, como a gente sabe. Deus foi, enquanto o exército de Faraó, ele perseguia aquele povo, Deus foi lá e fez o mar se fechar e consumir eles. A palavra de Deus, ela nos revela que no decorrer daquela caminhada no deserto, uma caminhada que eram cerca de aproximadamente 600 mil homens, ainda tinham as mulheres, as crianças, aquele povo que tinha crescido como a areia do mar, como as estrelas do céu, como Deus ele tinha prometido a Abraão. Aquele povo, ele começa a andar pelo deserto, e para chegar na terra prometida, eles tinham que caminhar apenas 30 dias. Eles tinham 30 dias ali, segundo estudiosos dizem, que é o caminho reto. Se eles fossem, eles iam chegar, mas para chegar na terra da promessa, eles tinham que aprender algo no deserto. E eles tinham que aprender algo referente à obediência. E a gente tem que parar para prestar atenção, porque a nossa vida também não é diferente disso. Porque muitas vezes a gente que já passou pela libertação do mundo, a gente começa essa nova caminhada em direção à terra prometida, mas ali a gente enfrenta um deserto. E esse deserto, ele é cansativo. A gente olha e muitas vezes vê as circunstâncias não agindo a nosso favor, ainda que o suprimento de Deus ele venha. Muitas vezes a gente vê o cansaço daquela caminhada. Mas o que fez aquele povo, ele percorrer esse deserto, um caminho que deveria ser de 30 dias, ele demorou cerca de 40 anos, foi não compreender esse princípio da obediência. Eles não se atentaram, e a gente vai ver, a palavra ela revela, que muitas vezes Deus supria as necessidades deles. Nenhuma roupa deles se desgastou. A palavra de Deus diz que vinha pão do céu, o maná do céu, tinha água quando havia necessidade de água, tinha carne, tinha as cordonizes que Deus mandou para suprir as suas necessidades, e vez por vez a gente precisa vigiar a respeito disso. Existia a murmuração. E a murmuração, ela nos impede de chegar àquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que cuidar das palavras que saem da nossa boca, para que a gente não ajude a concorrência a roubar aquilo que Deus prometeu para a gente. E a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus, ele cuidou do povo de Deus. E a gente vai chegar até o momento em que Moisés, e aqui nessa passagem,
Deus chama Moisés, fala assim: Moisés, vem cá, sobe no Monte Sinai, deixa o povo acampado e sobe ao Monte Sinai que eu quero falar contigo. Então Moisés, prontamente chama a Arão e ele fala: Arão, Deus quer falar comigo, ele quer falar comigo lá no monte. Eu vou subir o monte e vou ver o que Deus quer falar comigo. E a gente vai ver que ele vai subir o monte e vai deixar o povo lá embaixo. E o povo vai estar lá embaixo e ele vai estar subindo o monte. E a gente vai ver, a palavra de Deus, ela vai dizer, no livro de Êxodo, no capítulo 24. Êxodo 24, 15. Diz assim a palavra de Deus: E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. E no 7º dia chamou Moisés no meio da nuvem. E apareceu a glória do Senhor, era como um fogo consumidor no cume do monte. E aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Moisés, ele subiu o monte, e muitas vezes a gente pode passar nessa passagem aqui, eu passei por ela várias vezes da minha vida, e eu não tinha notado algo. E dessa vez que eu li isso daqui, eu notei algo de diferente. Diz assim: E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. É curioso que Moisés, ele subiu o monte, e ao chegar lá em cima, ele viu a nuvem da presença de Deus, ele sentiu a presença de Deus, e ele estava ali, e aí passou o primeiro dia, e Deus não falou nada com Moisés. Passou a primeira noite, e Deus ainda não falou nada com Moisés. Passou o segundo dia, Deus não falou com Moisés. Passou a segunda noite, Deus não falou com ele, e eu fui vendo o passar dos dias, e passaram-se 6 dias. Olha que curioso, passou-se 6 dias, e Deus não falou com Moisés. A gente tem que parar para pensar um pouco, porque muitas vezes a gente tem uma promessa de Deus, Deus fala com a gente algo no nosso coração, e a gente se alegra, e vai passando o tempo, e vai passando um dia, e vai passando uma noite, e vai passando uma semana, e passa um mês, e Deus não fala mais nada. E vai passando um tempo, e a gente eu e você, começamos a olhar assim e falar: será que foi Deus mesmo que falou? Será que essa expectativa não foi da minha mente? A palavra de Deus, ela vai nos revelar que no 7º dia Deus falou com Moisés. E eu gostaria de trazer algo de Deus para você essa noite. Porque eu sei que tem passado-se muitos dias. E você tem a promessa de Deus, você tem a expectativa de Deus sobre aquilo que Deus falou com você. Deus, a sua palavra, ela não volta vazia, antes ela vai cumprir aquilo que apraz. Mas às vezes Deus, ele nos deixa ali no deserto um tempinho, e ele quer que a gente aprenda na obediência, ele quer que a gente aprenda a desenvolver a paciência, e a gente às vezes pode cair numa armadilha. Eu tenho certeza que Moisés não caiu. Nós sabemos que ele veio e falou com ele no 7º dia. Mas a gente tem que estar atento àquilo que a palavra diz. A palavra diz que certa vez uma viúva, ela chegou diante de um juiz iníquo
e ela pediu algo a ele, e ela pediu e ele não ouviu, e ela foi muito sagaz, porque ela pediu de novo, e ele deixou ela no vácuo, não quis respondê-la, e ela pediu de novo, e ela pediu novamente, e ela foi pedindo tantas vezes, que aquele juiz iníquo diz a palavra do Senhor, ele falou, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou ouvir o que essa mulher está me pedindo, porque eu já estou cansado dela. Agora pensa vocês, Deus, ele sendo bondoso, ele não vai responder brevemente àqueles que o amam? A palavra de Deus, ela diz que aquele que não poupou nem mesmo o seu filho não vos dará todas as outras coisas. A promessa que Deus ele te fez, ela só tem um motivo para estar aí no teu coração ainda. Às vezes o nosso milagre, ele leva um tempo para ser gerado. É igual o Benjamim, a primeira vez, assim, quando a ficha caiu realmente, que eu falei, eu sou pai. Foi no primeiro ultrassom. Na primeira ultrassom eu olhei ali, aí o médico olhou assim para mim, tá vendo? Ele é do tamanho de uma uvinha. E é o coração dele. Aí eu falei assim, aí a ficha caiu, eu falei, a partir de hoje, a minha preocupação já não é as minhas coisas. Agora a minha preocupação é dar um futuro para ele. E assim é o teu pai que está no céu. Mesmo antes de você ser formado no ventre da tua mãe, ele já te constituiu profeta das nações, ministro das nações, ele já te constituiu missionário, missionária das nações, ele já te constituiu um pastor, uma pastora, ele já te constituiu tantas coisas que Deus ele tem escrito no seu livro a respeito de muitos, e muitas vezes a gente, pelo tempo está passando, a gente vai largando e vai começando a acreditar naquilo que não é a verdade do Pai. Moisés, ele ali naquele momento, eu creio que Moisés, ele fez aquilo que a palavra ele a recomenda. A palavra, ela diz assim, no Salmo número 37, 7. A parte A. Descansa no Senhor e espera nele. Descanse no Senhor e espere nele. Existe uma outra passagem que está um pouco antes dessa, no versículo 4, Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. A palavra de Deus, ela nos dá garantias, e são essas garantias que fizeram Moisés não descer. Moisés, ele via ali só a nuvem. Ele não via nem o monte mais. Às vezes a gente só vê névoa. A gente só vê, igual aqui no Alto da Serra, muitas vezes entra aqui dentro da igreja, só vê russo. Mas ainda que você só esteja vendo russo na tua vida, guarda essa palavra, descansa no Senhor. Eu acho que é Isaías 64. Isaías 64, 4. Diz assim: desde a antiguidade não se viu, e nem com os olhos se percebeu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, ele não trabalha para aqueles que desistem no caminho. Deus, ele trabalha para aqueles que nele
esperam. Você pode encher o teu coração de expectativa. Você pode visualizar aquele filho, aquela filha sua, que porventura ela esteja desviada dos caminhos do Senhor. Que tu viu ela crescer desde pequenininha, e você fez ela crescer, você fez ela caminhar dentro dos caminhos de Deus. Você pode ter certeza que o teu pai, ele te vê no secreto. Ele vê as tuas lágrimas na madrugada. Ele vê dia após dia. E ainda que esteja passando pelos 6 dias, chegará o dia que, como diz a palavra de Deus, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu fico lembrando do nascimento do Benjamim. E eu tinha certeza que eu ia ser pai. Toda a igreja, muitas pessoas nos abraçaram em oração. Eu sei, e eu olho para muitos e eu sei assim, eu sei. Deus, ele fala, ó, ela tem parte no Benjamim. Ele tem parte no Benjamim. Mas aí eu vi que o tempo estava passando, e assim, a Mariana estava chegando numa idade, eu chegando numa idade, e que se torna mais difícil ser pai. Até o médico, quando ele olhou assim, falou, pô, a Mariana, pela sua idade, está tudo tão perfeito. Sabe, o nosso milagre, os nossos milagres, eles são gerados na presença de Deus. Eles são gerados pelas nossas orações. Não são gerados pelas circunstâncias, não são gerados pelas coisas que a gente vê. A gente vê e a gente sabe que esse mundo ele está corrompido, e muitas vezes a gente olha e a gente tende a olhar só para circunstância ruim, e a gente começa até titubear. Aí eu lembro que eu falei assim com Deus, eu falei, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor. E eu e Mariana, a gente fez um propósito com Deus. A gente fez 3 pedidos a Deus. 2 desses Deus já respondeu. O primeiro deles foi o nosso apartamento, que estava parado 10 anos, e graças a Deus, de 23 dias depois que a gente começou o propósito com Deus, Deus respondeu de imediato. Deus começou a obra já terminou, só está faltando a questão da documentação. E a gente pediu filho, a gente falava do Senhor, nos dá, e o nosso propósito com Deus consistia no seguinte: a gente fez o propósito de fazer culto na nossa casa, nós 2 só, todos os dias, de manhã e de noite. A gente apresentava o nosso dia ao Senhor de manhã, lia um pouco da palavra, ou lia um livro cristão, fazia nossas orações, e depois isso acabou se expandido para os nossos amigos, para os irmãos da igreja, e a gente ia vendo a sensibilidade crescendo em relação ao Espírito Santo. A gente só vai crescer a nossa relação com o Espírito Santo à medida que a gente se entrega e dá o nosso tempo, devolve o nosso tempo para Ele. A gente usa muito mal o nosso tempo, a gente pega o nosso tempo e muitas vezes a gente está diante do celular e aquilo ali, a hora passa que vai, que é uma beleza. Passa horas ali e você nem nota, mas a gente ali não está produzindo nada para o reino. E a gente foi colocando diante de Deus esse propósito, e a gente foi orando, e assim, um dia de madrugada, uma coisa que eu sempre falava com a Mariana, eu falava assim, Mariana, quando nós 2 estivermos no centro da vontade de Deus, fazendo tudo que Deus espera da gente, Deus ele vai mandar a nossa promessa. Deus ele vai nos mandar. E um dia de madrugada o Espírito Santo me acordou. Eu estava virado para a parede dormindo,
e o Espírito Santo me acordou e falou assim, filho, olha, aí eu acordei, eu vi que a luz estava meio acesa, assim, como o celular ligado, e aí eu não fui brusco ao virar, eu virei devagarzinho, com os olhos fechados, aí eu olhei para a Mariana, aí a Mariana, ela estava preparando um material que ela fazia as lives dela, e ela de madrugada, ela levantava para orar e para preparar o material. Aí quando eu olhei para ela, Deus me fez lembrar daquilo que eu tinha falado para ela. Ele tinha falado, quando vocês dois estiverem andando no centro da minha vontade, eu vou mandar a minha promessa para vocês. E quando eu virei para o lado e eu vi aquilo, eu falei, chegou a hora. Queridos, isso aconteceu e foi acho que 2 semanas depois, atrasou, e ali já estava a resposta de Deus. Assim, mas levaram-se meses, e não foi essa passagem que eu trouxe aqui, que fala sobre alegra-te no Senhor. Você tem que esquecer das coisas que você vê de ruim, daquilo que você espera, e começa a se alegrar. A gente enquanto cultuava, muitas vezes a gente orando, a gente chorava, muitas vezes louvando, a gente chorava, e não era nunca um choro de tristeza, era esse choro de alegria. Deleita-te no Senhor, porque Ele concederá o desejo do teu coração. E a palavra de Deus, ela vai dizer que Moisés desceu do monte. E Moisés, ao descer do monte, na verdade, Deus, ele fala, olha Moisés, ele estava na presença de Deus, e na presença de Deus é uma delícia. Na presença de Deus, tu esquece do tempo. Passaram-se 40 dias e 40 noites, e Moisés estava lá, até que Deus chegou e falou, Moisés, depressa, desce. Porque depressa tem desviado aquele povo do caminho que eu coloquei diante deles. E aí a gente vai ver, que foi esse texto que a gente leu aqui no início, Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés, desce, porque o povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que tinha ordenado. E eles fizeram um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, e oferecem sacrifícios, e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo de dura cerviz, que agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra ele. Foi nesse contexto que a gente acabou de ver, que Moisés, ele vai chegar diante daquele povo, e ele olha assim, e aí é triste. É triste o que ele viu. Até Arão, o irmão dele. Arão participou. Ele chega ali, ele vê que eles se reuniram, e assim, é curioso que a gente vê enquanto o líder estava ali buscando a Deus, estava buscando a presença de Deus, depressa o povo se desviou. E aí a gente vai ver adiante que a palavra vai dizer que eles começaram ali se depravar. A palavra de Deus diz que eles começaram a comer, a beber. Arão, ele recolhe ali, ele fala com as mulheres. Se 600 mil homens, mais ou menos devia ter umas 300 mil mulheres. Aí pegou assim e falou, olha, recolhe os brincos aí, recolhe as pulseiras, os cordões de ouro,
vamos fazer então aqui conforme vocês estão pedindo. E o povo, ele pediu aquilo que ele viu lá no Egito. A representação dali do bezerro ali de ouro, ele era algo de um deus Deus Apis, se eu não me engano, era um deus do Egito. Eles estavam tentando olhar lá para trás e ver aquilo, e eles pegam, eles fazem aquele deus, e eles passam a se depravar. A palavra de Deus diz que foi conhecida a sua nudez, alguns estavam nus, outros estavam seminus, eles dançavam, bebiam em demasia. Era uma festa infernal que eles tinham criado ali. Era uma festa que eles estavam ali diante daquele Deus que eles criaram com as suas próprias mãos. E quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, Deus, não é por acaso que tu me deste essa passagem. Para pensar, se você reconhece isso. Pessoas nuas e seminuas, que dançavam em torno de um ídolo criado sobre as suas próprias mãos, bebendo, fazendo orgias. Não é uma festa carnal como essa que a gente está vendo aí agora, porque, assim, a história vai dizer que no Brasil foram os portugueses que trouxeram. Aí se a gente for buscar um pouquinho mais atrás, vai dizer que 400 anos antes, Roma já tinham festas como essa. Mas a gente foi puxar lá atrás, e a gente vai ver que existe uma influência espiritual, e tu vê que eles agem da mesma forma, condicionam as pessoas a agirem da mesma maneira, e aquelas pessoas se entregaram aos seus desejos carnais. E assim, a palavra ela não mente, ela fala que a fúria de Deus se acendeu, e Deus ele chega para Moisés e fala, ô Moisés, deixa Moisés. Mas Moisés, ele se levanta como intercessor, ele fala, não, ainda que eles estejam fazendo essas coisas erradas, o Senhor ele prometeu, o Senhor tirou ele com mão forte lá do Egito, e os outros povos vão olhar para o Senhor e vão dizer o quê? Tirou eles lá do Egito para matar aqui do deserto? Então a gente vai ver que Deus ele é bondoso. E a gente vê que no final de tudo isso, Moisés ele faz um apelo ao povo. E ele dá uma nova oportunidade ao povo de se arrepender. E ele dá isso no livro de Êxodo, no capítulo 32, no versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Ainda depois de tudo que eles fizeram de errado, Deus ele sempre está disposto a oferecer a toda e qualquer pessoa. A palavra de Deus ela diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. E Deus ele ali estende a mão para o povo. Ele dá a última oportunidade. E aqueles que compreenderam isso, eles aproveitaram a oportunidade. A palavra de Deus, ela diz que por causa da rebelião daquele povo, eles permaneceram no deserto, e apenas 2 deles, e aquela geração mais nova, as crianças, foram aqueles que herdaram as promessas de Deus. A palavra de Deus, ela diz que Josué e Caleb, e a geração que era menor, mas aquela geração de murmuradores e de pessoas que não aprenderam como sair do deserto. O deserto, Deus me lembra
que o deserto é uma situação que às vezes nós temos que passar. O deserto é igual à escola. Só existem duas formas de você sair do deserto. É igual prova de final de ano de escola. Ou você sai aprovado, ou você sai reprovado. Você já está lá na recuperação, já não tem muita esperança. Então aí você olha assim, você tem uma prova a fazer. E essa prova é a prova da obediência, é a prova da paciência, de permanecer. E se você sai aprovado, e é interessante porque eles andaram em círculos ali no decorrer daquele tempo, e eles ficaram andando ali, passando por aquilo, eles não tinham que passar por aquilo, eles só passaram por aquilo tudo, porque eles não aprenderam a obediência. E eles ainda tinham por cima a triste mania de murmurar. Que nós possamos extrair essas lições importantes dessa palavra. Que nós, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desertos, que a gente possa permanecer firme, que a gente possa permanecer como Moisés e aguardar a última palavra. E a última palavra, ela vem de Deus.